bem-vindo ao episódio número 5 do podcast Condomínio de Carne e Osso. Eu sou Lidiane Genski, sou advogada e apaixonada por esse mundo condominial. E hoje o assunto é muito legal, tem muita coisa para a gente falar. É imagem pessoal. E vocês vão ver o tanto de coisa que isso tem a ver com condomínio, com quem mora em condomínio, com quem administra condomínio. É super interessante. E eu sempre fico pensando sobre esse assunto, que é até um pouco polêmico, porque tem muita gente que fala: "Ah, eu vou criar uma imagem, eu vou fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, vou criar um personagem, isso é falsidade", mas não tem nada a ver com isso. E quem entende tudo desse assunto, que é uma convidada super especial que está aqui com a gente hoje para falar sobre isso, é a Vivi Valverde. Vivi, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante aqui para ouvir de você. Bom, eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito lisonjeada em ser convidada para o seu programa, né? É super interessante participar de um podcast, para dizer a verdade, é a primeira vez, Ah, né? que legal, que bom, fico Então, feliz. eu também, muito feliz. A gente fica um pouquinho Ah, nervosa, né? Mas normal, depois sempre, sempre. flui. Aproveita e fala um pouquinho para o pessoal, conta de você um pouquinho, o que você Sim. faz. Bom, eu me chamo Viviane Valverde, sou consultora de imagem e estilo comportamental, sou personal stylist, por formação eu sou administradora de empresas. Vim do mundo corporativo, 30 anos de mundo corporativo, e há 11 anos, 12 anos atrás eu resolvi empreender. E hoje eu estou aqui para falar sobre o quê? Sobre um tema muito polêmico, que também tem muitas coisas a serem ditas, e como a Lidiane acabou de falar, não se trata de você ser quem você não é, é uma estratégia de comunicação. Sim, e super válida e super importante. Inclusive, esse tema é tão amplo que a gente vai dividir em 2 episódios. Hoje a gente vai falar aqui sobre imagem pessoal no geral, e no próximo episódio a Vivi vai falar sobre a imagem pessoal lá dentro do condomínio, né. Pois é, e é um tema super interessante, porque eu realmente fiquei pensando quando fui convidada. Falei, gente, o que falar sobre imagem dentro do condomínio? Mas aí a gente começa a estudar Tem e muita coisa, entende né. que tem muita coisa, porque a imagem não é só a vestimenta, né? E é o que nós vamos falar aqui agora. Aproveita, Vivi, e conta pra gente, é mesmo tão importante? Qual que é a importância da imagem pessoal para todos? A imagem, ela comunica muito antes de você abrir a boca, né. As pessoas têm uma percepção de você muito antes de você falar ou comentar ou, agir, e é super importante que a gente entenda que não se trata da roupa em si, é uma forma de você se comunicar. Então é um conjunto. É a roupa, é o jeito, é a atitude, como que é isso? E é Exatamente, verdade aquela coisa de não sei quantos segundos que a sim. pessoa tem aquela primeira impressão? A gente traça uma primeira impressão, né, as pessoas têm uma percepção de você em 6 segundos. Nossa. Então chega alguém na sua frente vestida, você já bate o olho e já sabe o que aquela pessoa está comunicando. E por isso é tão importante a gente tomar cuidado, né, na hora de sair de casa, né, porque a sua imagem, ela pode tanto fechar portas como abrir portas também. Sim, e acho que é importante a gente falar que isso não é só para mulheres, né, porque muitas vezes essa coisa de imagem parece que é muito só vaidade, que é a mulher que gosta disso, que gosta daquilo, que gosta de cor, que gosta de estilo de roupa. Tem muita gente que fala: "Ah, homem é muito básico, né, só calça e camiseta e pronto", mas isso é muito válido para homens e para mulheres também, Com né. certeza, super importante, porque um exemplo maior, aí a gente pode falar um pouquinho até em relação a dress code, né, que está Uhum. tudo, junto. O dress code, na verdade, é o ambiente que você vai, você precisa realmente pensar. Ah, vou dar um exemplo, ah, eu vou para a igreja. Você vai para a igreja de shortinhos curto, de tomara que caia, a frente única, de uma forma que não seja tão legal e agradável estar naquele ambiente?
isso faz parte da nossa imagem, né. O advogado vai até o fórum falar com uma juíza vestida de calça jeans, camiseta e tênis. Uma médica, né, antigamente os médicos eles usavam, toda a roupa toda branca, né, hoje existe um dress code, um cuidado com a imagem, e também é uma comunicação, porque você vai conseguir identificar o médico através do jaleco que ele está usando. Sim. Então é muito importante que a gente tome cuidado e respeite essas regras, né, que são regras na verdade, né, de como você deve se vestir, qual é a imagem que você quer passar, e como você vai se sentir diante das situações, né. Uhum. Vivi, como fazer, assim, porque cada um tem seu estilo próprio, Sim. né, e você está comentando dessa importância do dress code, cada local que você vai. A gente consegue manter o estilo, mas adaptar o estilo a cada local? Então eu vou para um show, eu vou para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou para uma festa, eu vou fazer uma visita, enfim. Existe eu mantenho um estilo original, vamos Sim. dizer assim, mas eu consigo me adaptar ou eu tenho que virar outra pessoa para ir naquele lugar? De Por fora vou ser outra pessoa? de jeito nenhum. Como que faz isso, assim? Dá Todos umas dicas. todos nós temos, até 3 estilos, são 7 estilos universal. Hum. E a gente pode se adaptar a cada lugar que a gente vá, como eu falei para você, é montar um quebra-cabeça. Você tem o seu perfil, o seu estilo, se você é uma pessoa básica e você tem uma festa para ir, você não vai se adequar àquela festa, o que as pessoas estão usando, só porque, todo mundo vai muito glamuroso. Você não vai perder a sua essência. Cada pessoa tem uma essência e gosta de se vestir do seu jeito. Então você não precisa de jeito nenhum, ser igual àquela pessoa. Você só precisa seguir a re por exemplo, um casamento, sempre vem lá no convite, traje social. Uhum. O traje social, ele quando você faz uma pesquisa no Google ou no Pinterest, vem uma variação de traje social. Você pode ir com um terninho, né, porque é um traje social, você pode ir com um vestido mais arrumado, longo, um midi, mas tudo isso vai depender da sua essência, daquilo que mais te agrada, não aquilo que a sociedade impõe em você. Você precisa saber que aquele convite que você recebeu, você só precisa seguir aquela regra básica, mas você não vai mudar o seu estilo, você vai manter a sua essência e usar a roupa adequada para aquele É, ambiente. isso é muito interessante que você falou sobre a imposição, que tem muita gente que isso incomoda. É, Ah, estão me impondo algo, eu não sou obrigada a fazer isso, eu não sou obrigada a se vestir desse jeito, mas é isso, é colocar, ver qual é, né, o dress code, e igual você falou, deu a dica, coloca na internet, coloca no Google. exato. Hoje em dia é tudo tão mais fácil, né, de a gente aprender, de a gente ver e tenta encaixar o seu estilo naquele estilo do. Eu sempre falo para as minhas clientes uma coisa que eu também faço, na verdade, né. Às vezes eu estou sem inspiração nenhuma, mas eu conheço o meu estilo, eu sei o que eu gosto. Então o que que eu faço? Eu entro no Pinterest, aí coloco lá, a gente está, vamos supor, no outono. Looks de outono com calça, sei lá, amarela, e jaqueta. O Pinterest te dá uma série de informações, de fotos para você se inspirar. E aí você vai lá e fala: "Poxa, eu tenho essa calça aqui. Olha, eu tenho um blazer dessa cor". Então você acaba montando um quebra-cabeça de quem você é, né, com peças que você tem no seu armário e você vai se sentir bem. Você não precisa seguir regrinhas básicas, porque eu falo que moda é modinha, né, que todo mundo fala, porque a imagem, quando a pessoa fala: "Ah, consultoria de imagem e estilo", tem a ver com moda? Também.
mas não necessariamente. O que a gente valoriza mais é na essência de cada pessoa, né. Cada um tem que se sentir bem e vestir as roupas que gostam e aquelas que têm aquele caimento perfeito, as cores que são adequadas, e você só precisa seguir aquilo que você realmente gosta, né, e não o que as pessoas querem, porque a moda é uma coisa Sim. passageira, né. E falando sobre a importância ainda da imagem, quando a gente vai, por exemplo, o evento, ok, tem aquele, né, aquela sugestão e tal, mas e se é algo, por exemplo, é um vendedor que quer, conseguir aquela venda, é uma entrevista de trabalho que a pessoa quer ir com um dress code que, poxa, impressione de, né, forma positiva. Enfim, isso faz realmente diferença? Você já estudou sobre isso? Sabe sobre isso, assim, qual que é a diferença que faz na imagem pessoal para uma venda, para um negócio, para uma entrevista, enfim, como que funciona isso? Eu vou dar o exemplo de um dress code para uma entrevista de trabalho. Antigamente, né, lá atrás, né, você sempre fala: "Vou para uma entrevista de trabalho, eu tenho que colocar um terninho, uma camisa, um escarpão", porque isso traz elegância, são linhas retas que a gente fala, né, que é a alfaiataria, traz poder, mas hoje em dia não é mais assim. Por quê? Porque é importante que você, antes de se vestir para uma entrevista de trabalho, você conheça muito bem a empresa que você está indo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu trabalhei num grande escritório de advocacia, né, há muitos anos atrás, e eu fiquei 8 anos nessa empresa. E eu só usava linhas retas, terninho, taier, camisas, era o dress code da empresa. Eu não podia ir diferente de que todos, eh, frequentavam lá, vestiam, né. E um belo dia eu fui contratada para trabalhar no meio televisivo, numa emissora de Nossa, televisão. completamente diferente. Gente, é outra coisa, né. Então, eu, claro, fui estudar, fui perguntar, eu perguntei para a pessoa do RH qual é o dress code da empresa, porque eu venho de um mundo muito formal, terninho, quem é a pessoa que vai me entrevistar? Então é importante que você tenha esse diálogo com quem vai te entrevistar, já fala a entrevista, inicial, mesmo que seja com uma assistente, né, de RH, é importante que você já tenha imediatamente essa ligação, essa conversa com ela. Hum. Porque outro exemplo aconteceu, quando eu estava saindo de uma outra empresa que eu trabalhava, meu chefe falou assim: "Vivi, eu preciso de uma secretária". E era uma empresa de óculos super descolada, né, e aí, lógico, eu já tinha passado dessa fase da emissora de TV, já estava nessa empresa, já entendia de dress code, ainda não trabalhava com consultoria de imagem, mas eu entendi a importância de pesquisar e de buscar essas informações. Aí, esse meu chefe falou assim: "Eu quero que você agende todas as entrevistas com essas pessoas num único horário e eu vou atendendo". Quando eu olhei na recepção, todas as secretárias daquela que se candidataram estavam vestidas de terninho. E ele é um cara super descolado, a empresa, assim, calça jeans, camiseta, brinco, tatuagem, etcétera. Ele chegou em mim, passou pela recepção, ele falou: "Pode dispensar todas que estão de terninhos e Nossa, deixa só as que não estão". olha, Então, assim, porque na cabeça dele, não elas tinha não nada a ver. entenderam qual era a essência daquela empresa, qual era o dress code, né, que é a mesma coisa quem vai trabalhar numa Microsoft, no Google, né, que vai de calça jeans, que vai de camiseta, vai com tênis. Então você precisa, ter a curiosidade de saber como essas empresas funcionam, para que você não pague o mico, né. E eu até falo que eu acho que eu acabei me tornando consultora de imagem e estilo, inconscientemente, porque aconteceu um fato muito
muito louco comigo. Eu fui trabalhar numa empresa, e essa empresa era uma empresa, assim, mais descolada, né, e o meu chefe direto pediu para uma diretora falar comigo, porque eu fui vestida de eu não sabia como era o local, o ambiente, assim, ali no dia a dia, e eu fui de vestido preto, meia preta, sapato preto, fui tudo preto, Base. né. Nem imagino você com essa Não, roupa. pois é. E aí, eu falei: "Meu Deus", tô olhando o pessoal de camisa, uma calça jeans, um escarpão, assim, ainda mais arrumado. Falei: "Será que eu errei?". Aí a diretora me chamou e falou assim: "Olha, fulano pediu para falar com você para perguntar onde você pensa que vai vestida desse jeito". Foi exatamente assim. E eu Nossa. falei: "Assim como?". "É, de vestido preto, meia preta". Eu falei: "Eu não conhecia o dress code da empresa". E eu comi essa bola, cometi esse erro, né. Aí ela falou assim: "Olha, a partir de amanhã ele quer ver você totalmente diferente". E aquele dia eu fui embora chorando, chorando mesmo. Cheguei em casa, falei com meu marido, falei: "Olha, aconteceu isso, isso e isso. Vamos comigo no shopping". Ai, que chato, né, Ai, ter nós que fomos no comprar roupa shopping. nova. Sim, eu tive que comprar roupas novas, porque eu tinha um armário totalmente sério, com linhas retas, eu não tinha roupas fluídas, eu não tinha estampa, eu não tinha cores. E aquele ambiente de trabalho não era, um ambiente que a gente fala rígido, como um escritório de advocacia, né. Uhum. Porque a gente já fala em advogado, né, Todo mundo já já acha que pensa advogado só pode usar terninho, roupa preta, assim. Os ex homens mesmo, advogado, não tem muita opção mesmo. Se tem audiência, vai no fórum, tem que ser terno e gravata. exatamente. Mas as mulheres já tá bem mais flexível. Já mudou bastante, né, e é claro que as mulheres também eu ainda acredito, né, eu tenho amigas advogadas, assim como você, e elas sempre falam: "Antes eu não usaria uma camisa assim ou uma saia XYZ, mas hoje já está mais flexível", mas ainda assim você precisa respeitar esse dress code, né, Sim. você precisa tomar esse cuidado. Por isso eu sempre falo: antes de sair de casa, é importante que você é o que eu faço, né, eu olho no aplicativo do celular como está o tempo, né, Nossa, isso eu também, eu sou viciada em saber como a eu faço ainda mais isso. aqui em São Paulo, né, que tem várias temperaturas no dia. Israel, a gente está numa cidade bem fala um país tropical, mas é uma cidade que tem dia que tem 4 estações Hum. no ano, né, ou no dia. E então eu sempre falo: "Primeiro olhem o aplicativo, né, do tempo. Depois pensa no que você vai ter no dia, né, pra de compromissos em relação ao trabalho". Depois você monta o seu look, né. "Ah, eu tá frio, então eu vou montar um look que seja versátil". O que que é esse look versátil, né? Você pode colocar uma calça, pode até levar um blazer, uma blusa mais quente, mas mantenha sempre peças coringas, né, que você pode tirar o blazer, pode depois acrescentar um colar. E eu brinco muito com as clientes também falando: tenha no seu carro um escarpão ou um tênis, né, um blazer ou uma blusa e mantenha uma calça ou uma saia neutra. Porque você vai sair para o teu trabalho, você não sabe o que vai acontecer. Às vezes a sua colega, está num compromisso, não pode visitar um cliente que é importante para a empresa, ela liga para você: "Você pode me cobrir?" E a pessoa está lá de tênis, né, camiseta e calça jeans No nosso e não caso hoje tem assembleia. Não exato, sabia, avisaram agora, daí o que que a gente faz? exatamente. Então é importante que você use você saia de casa com esse pensamento: "Poxa, o que que eu vou colocar, né?" Eh, Pode acontecer alguma coisa, eu até brinquei outro dia conversando com você, né, que a gente brinca, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas não me levem a mal, sobre a questão das calcinhas furadas. Ou manchadas, né, que às vezes a funcionária lá de casa bota na cândida, deixa um tie-dye chique, né, mas a gente acaba não descartando. E a gente coloca, você não sabe o que vai acontecer no dia, mas aí eu não estou falando para o lado, né, sexual, estou falando para um caso de emergência, como também aconteceu comigo.
Eu estava saindo de casa para o trabalho, um vestido que eu fui até a porta, falei: "Ai, tô achando que ele tá um pouco curto", mas eu podia colocar uma meia grossa. Eu falei: "Acho que eu vou colocar uma meia grossa". E eu estava nesse dia aí, né, da parte de baixo que não estava muito Tie-dye. legal, do tie-dye, chique, né, elegante. E aí eu simplesmente saí. E não muito distante da minha casa, eu sofri um acidente de carro, né, meu carro rodou aqui perto do estádio do Morumbi, eu atravessei um muro, Nossa. né, por causa de um ônibus vindo, quase batendo de frente comigo. E aí naquele momento, né, depois de bater o carro, ter o carro perda total, eu me lembro, gente, é uma coisa muito louca, a mulher é um bicho terrível, né. Porque eu me lembro dos bombeiros me tirando do carro, né, eu não estava machucada, porque graças a Deus os airbags me ajudaram, né, mas na hora me veio à mente, olha que louco, se eu tivesse sem aquela calça que eu coloquei antes de sair de casa. Então a partir daquele dia eu comecei a pensar muito mais em todas as situações. É um quebra-cabeça que a gente quebra e nem todo mundo está disposto a isso, né. Porque a imagem também não é só a roupa. E aí vem a questão do autocuidado também, né, Sim. Lide, É. porque o autocuidado ele faz parte dessa imagem que a gente precisa passar, que é um cabelo bem cuidado, não um cabelo oleoso. É também a questão da maquiagem sem exageros. É você não precisa estar com a unha pintada todo final de semana, mas dar uma lixada, mantê-la sempre limpa, passar um desodorante, né, não exagerar no perfume, porque ninguém é obrigado a sentir, né, o perfume exagerado de todo mundo, né. A imagem também está muito ligada, gente, à questão de você se posicionar, como você fala educadamente, como você responde um e-mail, né, que a netiqueta, que é o que a gente chama, né, em relação à internet, é super importante. É a sua imagem que está ali, a percepção que as A pessoas pessoa vão não está ter. vendo, né, você, mas ela está te vendo, te reconhecendo através daquela mensagem de e-mail, por exemplo. Exatamente. E aí eu também posso falar sobre a questão das reuniões, né. A reunião aí a gente pode até falar da reunião de condomínio, né, que é online, muitas são onlines hoje. A maneira como você vai que aí é até um tema depois para a gente tratar, mas só um adendo, né, é como você vai se comportar na reunião ali, no online, na hora de você deixar a pessoa que está falando finalizar o que ela trouxe para tratar, e tudo isso está envolvido na questão da imagem e que você quer passar. Então a imagem ela pode te derrubar, né, ela pode te abrir portas, né. Foi real Eu conheço pessoas e inclusive nas minhas palestras, né, eu sempre trago a imagem de uma mulher, e eu acho que você já viu, né, de uma mulher que ela era inteligente, poliglota, tinha conhecimento, estudiosa, mas ela tinha uma imagem que não condizia com tudo aquilo que ela era. E existia uma vaga de presidente da empresa, e ela era uma das pessoas que teriam total capacidade para aceitar aquele convite, mas a empresa estava muito insegura por causa da imagem que ela causava, né, as pessoas olhavam para ela e falavam: "Como pode essa mulher se vestir desse jeito?", né. Até que a empresa muito inteligente, eu achei, muito, porque outra pessoa passaria a bola, né, para uma outra pessoa. Resolveu investir em consultoria de imagem e perguntou se ela estava disposta a uma mudança não, uma melhora, porque ela não podia perder a essência dela, era o que eles precisavam, do conhecimento dela e da capacidade dela. E ela topou. E aí, ela passou por um processo de 3 meses de consultoria de imagem, de aprendizado, porque não é só o lado de fora, né. Para você passar por uma melhora, e eu nunca falo mudança, porque você nunca vai deixar de ser quem você é,
você precisa estar aberta a isso, Se né. aceitar, né, essa Exatamente. novo eu, né, você tem que estar bem para se aceitar daquela forma. Exatamente, que é o que eu falo para as minhas clientes lá na loja, né. A pessoa fala: "Ai, Vivi, estou procurando um look diferente do que eu estou acostumado a usar". Você está aberta para essas mudanças? Porque se vo na primeiro no primeiro look que se apresenta para ela: "Ai, não, ah, não, eu não gosto. Ai, não, eu não gosto disso. Ai, não, eu não gosto daquilo". Mas eu sempre falo: antes de você falar "não", esteja preparada para dizer "sim, eu quero aprender". Uhum. Eu quero experimentar, né, porque o experimentar, o abrir portas, abrir a sua cabeça, vai mostrar um lado que você não imagina que você tem, né. Eu conheço muitas pessoas que falam: "Eu sou muito básica", elas chegam lá já com esse discurso, né. E normalmente essas mulheres básicas, elas não são básicas porque elas são básicas por falta de conhecimento, por insegurança. É, dá um medo, né, Dá um de medo de misturar, de achar que está passando, tem a preocupação do que os outros vão falar, né, de passar por ridícula. "Ai não, não combina comigo, esse colar, Vivi, ai não, eu não tenho muito coragem de usar", chamativo. né, muito chamativo. Algumas pessoas que eu conheço, né, Não fala quem? mas é como eu falo, é uma montagem de quebra-cabeça. É lógico que não é do dia para a noite que você vai aceitar essa mudança, é um processo. E você vai implementando, né. Um dia você compra um acessório, um dia você usa uma estampinha clássica, É. também é super importante, eu falo, né, ter conhecimento das cores que são adequadas, né. Sim, isso tem muito a ver também, né. Tem. As cores, elas falam muito sobre você, né. Eu costumo falar, né, as pessoas falam: "Ai, preto é cor", mas ele tanto pode trazer você para o poder, como ele pode dar você passar uma imagem de uma pessoa que está em luto. Hum. Então isso tem a Depende da ver ocasião também, da ocasião e daquela imagem que que você você quer passa, passar. que é a parte de comportamento, Sim. né. É porque junta a imagem, a aparência, vamos dizer assim, com o comportamento, né, uma junção de tudo para você poder, Exatamente. estar bem naquele local. Vivi, e aqui até para a gente terminar, porque muita gente tem, vamos dizer assim, um preconceito de que se vestir bem e estar bem apresentável, ter uma boa imagem, precisa ter muito dinheiro. É assim mesmo? Não, não é. Não é assim, tá aí um mercado que está crescendo muito, que é o second hand, ou então também nós temos lá o Brás, né, porque o Brás também não é aquele lugar onde só vai encontrar coisas que não são tão boas, né, que tem uma qualidade inferior. Mas eu recomendo, até porque eu estou nesse segmento, e o second hand, a moda circular que vem numa pegada que tem esse cuidado de conhecer a cliente, a essência dela, fazer montagens de looks, faz uma curadoria diferenciada, eu super recomendo, porque você compra peças que já carregam uma história, né. E aí você vai fazer uma nova história com peças até que são novas, né, Hum. na etiqueta, que às vezes a gente que é mulher compra por impulso, né. E não usa, ou não sabe como usar, né. E é tão importante você entender que existe esses lugares que você possa levar aquilo que não faz sentido para o momento que você está vivendo hoje, para a imagem que você quer passar, e trazer peças para você trocando, peças que façam sentido e que vai deixar a sua imagem adequada no momento que você está vivendo hoje, naquela imagem que você quer passar. Então eu super Então dá recomendo, para né. ter uma imagem legal, a melhorar a autoestima, estar adequada com o dress code que você precisa, gastando menos, Sem certo? dúvida alguma. Os brechós hoje, eles sempre, eles trazem roupas, com caimento muito melhores, né, do que hoje, que a gente vê aí o mercado, tipo
o fast fashion, né. As roupas são mal costuradas, não tem bom caimento, você tem que estar buscando sempre. O ideal é você buscar essas peças dentro do second hand, que também tem marcas muito bacanas e assim, de lojas que às vezes até você não entraria, Hum. mas que lá certamente Você você vai vai estar lá. encontrar uma peça legal e com um preço muito mais E a atrativo. gente vai fazer um episódio sobre moda circular, mas aproveitando para falar para vocês virem lá no Brechique, Ah, né, que a Vivi vai estar lá, porque lá além da ter essa moda circular, de ter um preço melhor, a Vivi ainda dá super dicas sim. para todo mundo sair super arrumado, né. E faço coloração pessoal também. Tem de tudo, Para quem completo. Você quiser sai de lá a gente já sai de lá com o look completo, com a cor adequada, com o seu perfil, com a imagem que você quer, trazer do seu dia a dia e pagando menos, né, fazendo a moda ideal, circular. vida ideal. Vivi, muito obrigada. A gente tem muita coisa para falar, mas no próximo episódio a gente vai falar mais direcionado aos condomínios. Mas Sim. obrigada por participar aqui, viu? Foi um prazer e uma alegria. Eu que agradeço, peço desculpas pelo nervosismo. No Imagina, a gente fica ó, nervosa, mas depois vai já se no segundo soltando, episódio né. você não vai No nem segundo sentir nada. episódio, com certeza, nós vamos trazer um tema bem Isso aí, bacana, que eu já estou preparando para vocês. muito legal. E espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente, nos assistam no próximo episódio, porque aqui no podcast Condomínio de Carne e Osso, você é o início de tudo, você é a essência de tudo. Porque se você ficar bem, o seu condomínio ficará também. Tchau, até o próximo episódio.